Shalom Haverim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje na nossa Parashá, o livro de Bereshit, capítulo 34, e falaremos sobre julgo desigual. Falaremos também um pouco sobre o encontro de Diná com Shechem, o príncipe cananeu que a violentou, que a estuprou e que depois ele ficou apaixonado por ela. Aproveitando também um pouco sobre essa Parashá, a gente pode falar também sobre alma gêmea. As pessoas, elas têm a necessidade, ou elas criam uma necessidade de encontrar uma alma gêmea. Mas você sabe o que é uma alma gêmea? A noção que nós temos de alma gêmea é de que você necessita de uma outra pessoa para que a sua vida seja uma vida mais feliz, para que a sua vida ela seja uma vida mais completa. Mas qual seria a verdadeira finalidade, o verdadeiro objetivo de uma alma gêmea? Nós sabemos que cada ser humano, que cada pessoa é a mistura de uma pessoa com outra, que seja em questão de relacionamento, que seja em questão de amizade, que seja em questão de trabalho, pode haver uma diferença de uma pessoa para com outra. De repente, uma pessoa pode dar certo com você no trabalho, mas ela pode não dar certo com você em amizade. Pode ser que ela dê certo com você por amizade, mas ela não dá certo com você em um casamento. E é muito importante, antes de nós fecharmos os nossos relacionamentos, seja afetivo, seja por amizade, seja profissionais, a gente saber quem vai estar ao nosso lado. E é justamente disso que essa Parashá de hoje ela vai trabalhar, julgo desigual. E o que é o julgo desigual? Ele tem a ver com a alma gêmea. Pois bem, o que é uma alma gêmea? A alma gêmea é aquela pessoa que está ao seu lado, que seja no aspecto profissional, que seja na amizade, que seja no casamento, é aquela pessoa que está do seu lado, que ela vai extrair de você, ou ela vai mostrar para você o seu melhor lado. É muito comum você ter afinidade com uma pessoa e com outra pessoa você já não ter afinidade. É muito comum em uma relação, seja ela qual área for, você se dar bem com uma pessoa ela conseguir te apoiar, ela conseguir te ajudar, ela conseguir colocar você para cima e outra pessoa só te coloca para baixo, ela só te atrasa, ela só te faz tropeçar. Então, uma pessoa ela pode te ajudar e outra pessoa pode te atrapalhar. Então, essa Parashá de hoje, a gente vai falar um pouco sobre esse aspecto psicológico, que já é o que a gente tem feito em nossas Parashot, e um pouco dos aspectos proféticos. E assim começa a história de Diná e Shechem. E vamos ver então o julgo desigual. E no livro de Bereshit, capítulo 34, a história começa assim, verso 1, 2 e 3. Verso 1, e Diná, a filha de Leia, a qual tinha nascido a Jacó, saiu a ver as filhas da terra. Verso 2, e quando Shechem, o filho de Hamor, o Hivita, príncipe da nação, a viu, ele a tomou e deitou-se com ela e a maculou. E o ser dele apegou-se a Diná, a filha de Jacó. E ele amou a moça e falou amavelmente. Agora, algumas coisas têm que ser levadas em consideração nesse começo de Parashá. Como, por exemplo, no verso 1, e Diná, a filha de Leia, e no verso 3, a Diná, a filha de Jacó, em situações diferentes. Aqui no verso 1, e Diná, a filha de Leia, está conectada a saiu a ver as filhas da terra. E o que significa isso? Isso significa que Diná, a filha de Leia, quando saiu, ela herdou essa característica de Leia. Nós lembramos que em uma Parashá anterior, nós vemos que quando Jacó chega à casa de Labã, Leia saiu para cumprimentá-lo. Então essa característica de saiu para cumprimentar é uma característica de Leia herdada por Diná. Já no verso 3, nós temos, e o ser dele apegou-se a Diná, a filha de Jacó, e ele amou a moça e falou amavelmente com a moça. Agora aqui nós já temos uma outra situação. Nós temos aqui uma situação profética, onde Diná representa os filhos de Israel, que serão exilados no estrangeiro, e que os estrangeiros se apegarão aos israelitas, amarão, e em uma determinada data eles serão amáveis com os israelitas. Então isso aqui já é mais um aspecto profético. Pois bem, vamos voltar então para a nossa Parashá, para
o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é jugo desigual, né? Quantas vezes nós tivemos decepções e problemas na questão de jugo desigual? E o que vem a ser o jugo desigual e como que a Torá ela aborda essa questão? Então nós começamos com duas frases. Não andarás junto o boi e o jumento, e Diná saiu para ver as nações. O que isso significa? Isso significa que quando o boi ele se mistura com o jumento, não vai dar algo bom, vai ter algum tipo de problema, não vai funcionar direito, não é assim que funciona. Isso nós temos que trazer para a questão humana, né? A principal característica do boi no trabalho rural é a sua força governada pelo seu semeador. E a do jumento é a sua força na sua desobediência. Então nós temos basicamente essas duas diferenças entre jumento e boi. O boi, ele se submete a quem o governa, ele obedece, e o jumento, ele desobedece. Enquanto o boi coloca a sua força para servir, para ser governado, o jumento, ele coloca a sua força na desobediência. Então nós temos que trazer aqui o aspecto de obedecer ou não a Torá. Então muitas pessoas, elas têm dificuldade em cumprir Torá. Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar a Torá. Transferindo essas duas características para o ser humano, fica evidente que tem pessoas obedientes como o boi e os desobedientes como o jumento. Podemos abordar a conduta humana de várias formas, fazendo uma comparação, né? Fazendo um paralelo com esses dois animais, já que as tribos de Israel são profeticamente comparadas a animais, até mesmo o jumento no caso da tribo de Issachar. Porém, em termos de força, mas não de personalidade, ou seja, quando a Torá ela faz essa comparação, né, de que tem uma tribo de Issachar como jumento, tendo como símbolo, a Torá estaria mostrando a força de Issachar. Imagina um jumento que trabalha muito bem em sua lida no campo. É um ótimo trabalhador. Bom, o primeiro paralelo que nós podemos traçar em relação ao jumento é que ele faz tudo o que você determina caso você concorde com a maneira dele. Ou seja, se você agir, se você fizer conforme ele exige, conforme o gosto dele, aí ele pode até trabalhar para você. Já o boi simplesmente ele obedece sem pensar na recompensa. E ele faz porque ele tem que fazer. A mesma coisa nos relacionamentos humanos. Então tem pessoas que para andar junto com você, para você andar junto com ela, você tem que atender a maneira daquela pessoa. Você tem que se submeter ao jeito dela, senão ela não caminha junto com você. Já o boi simplesmente ele é parceiro. Simplesmente ele obedece sem pensar na recompensa, ele faz porque tem que fazer. Se os interesses do jumento não são atendidos, ele não tem a capacidade de flexibilizar seu trabalho em prol de uma coletividade. Olha só como que o jumento funciona. Se os interesses do jumento não são atendidos, ele não é capaz, ele não tem a capacidade de flexibilizar seu trabalho em prol de uma coletividade em nome de sua razão pessoal. E quantas pessoas são assim? Para viver em coletividade, para viver em comunidade, tudo tem que ser feito de acordo com a vontade, com o jeito, com o entendimento dessa pessoa. É a mesma coisa do jumento. Assim são os homens, quando suas vontades e projetos não são atendidos, eles agem como jumentos, empacam, tornam-se inimigos da coletividade e preferem agir sozinhos. Então nós vemos que tem muitas pessoas que elas têm dificuldade em estar tratando, em estar convivendo, em estar trabalhando, em estar se relacionando com a coletividade. Ela prefere ficar sozinha, simplesmente pelo fato de que pode ser que alguém, ou que a situação, ou que essa coletividade, ela não faça, ela não haja conforme as suas maneiras, as suas próprias necessidades, o seu jeito de ser. Então tem pessoa que acaba que empaca. Ainda bem que a Torá ela nos ensina como lidar com jumentos. E, inicialmente, é preciso analisar o significado simples desse midrash. O jugo desigual. Esses dois animais, eles têm diferenças de ritmo e força.
e um pode causar dano ao outro. Assim não devem caminhar juntos. E quantas vezes em relacionamentos é muito difícil você conseguir caminhar com alguma pessoa simplesmente porque ela empaca, ela não aceita a sua opinião, ela não consegue misturar com o seu jeito de ser. O que é o ideal? O ideal é que ambos os lados cedam um pouquinho, aceitem um pouquinho do outro, para que as coisas possam caminhar da forma correta. Mas vamos aprofundar um pouco mais nesse estudo de julgo desigual. E vamos então olhar um pouco esse tema, um pouco mais dentro do nível profético. No livro de Devarim, capítulo 22, verso 10, nós lemos: Tu não usarás o arado com boi e jumento juntos. Aqui está falando mais ou menos assim: tu não trabalharás, tu não colocarás no mesmo serviço um boi e um jumento juntos. Então aqui a Torá ela está criando decretos a respeito de boi e de jumento, de Diná e de Shechem. Leia teve 6 filhos líderes tribais ou monarcas. Então aqui a gente vai estar criando um comparativo entre Yosef e Diná, que são como boi. Bom, Leia teve 6 filhos líderes tribais ou monarcas, e Levi o filho Cohen. Então, dos 6 filhos homens que Leia teve, um virou Cohen e os outros 5 viraram monarcas. Eles foram líderes de tribos. Então, nesse caso aqui, Levi, conforme nós podemos ver aqui na nossa figura, Levi ele foi cortado da contagem tribal de monarcas, da mesma forma que Yosef. Yosef, por ter ido para o Egito e ele ter tido 2 filhos no Egito, a qual Jacó consideraram como seus filhos, nós temos Yosef sendo cortado, e representando Yosef nós temos Menashe e Efraim. E Leia, a matriarca Leia, teve Levi cortado, e Rachel teve Yosef cortado. Bom, 5 homens e uma mulher, uma contagem tribal. Nesse caso que nós estamos colocando Diná como uma contagem tribal, uma matriarca israelita que poderia dar origem a um povo. O filho Cohen, que é Levi, ele entra em outra conta. Diná, ela nasceu praticamente no mesmo tempo que nasceu Yosef de Rachel. Ela, como sendo um elo tribal da parte de Jacó, ela não poderia gerar uma tribo estrangeira cananeia com Shechem. Mas Yosef no Egito sim, através de Menashe e de Efraim. Então nós estamos aqui entendendo que existe um mistério muito grande, oculto, algo muito mais profundo dentro desse ensino da Torá, que é a história paralela entre Yosef e Diná. Bom, era como se Yosef ele seria filho de Leia, mas nasceu de Rachel, e Diná nasceu em Leia. Bom, quando Leia ficou grávida, não se sabia exatamente qual seria o filho, né? Provavelmente seria mais um menino. E quando Rachel finalmente ela consegue ficar grávida, provavelmente seria uma menina. O que aconteceu? Leia então fez uma tefilá, ela orou para que as crianças nascessem em barrigas diferentes, que o menino Yosef nascesse em Rachel e Diná nascesse nela em Leia. Simbologicamente, ambos têm a mesma simbologia de um boi. Tanto Diná como Yosef, simbolicamente, têm a mesma simbologia de um boi. Ambos também foram tratados violentamente por outros povos. Yosef foi sexualmente atacado pela mulher de Potifar no Egito e passou alguns anos preso. E Diná, ela foi estuprada por Shechem em Canaã. Então são 2 características muito próximas entre Yosef e Diná. Bom, vamos continuar então aqui com o nosso texto. Diná é boi e Shechem é jumento. A simbologia forte na vida de Yosef e Diná revelam a natureza de sua missão nesse mundo. Olha só o quanto isso aqui é importante para que a gente possa entender algumas profecias. No livro de Devarim, capítulo 33, do verso 13 até o verso 17, fala: E de Yosef ele disse: seu esplendor é como o do primogênito de um touro. Bom, como Yosef ele não ficou dentro da contagem das 12 tribos,
Então não haveria nenhuma bênção e nenhuma comparação com algum tipo de animal ou situação para Yosef. Mas no livro de Devarim, Yosef, ele é comparado como primogênito de um touro, e seus chifres são como o chifre de um boi selvagem. Com os mesmos, ele empurrará os povos juntos, até os confins da terra, e eles são as milhares de Efraim, e eles são os milhares de Manassés. Bem, aqui nós temos uma grande profecia em relação a Yosef, que futuramente seriam restaurados, seriam resgatados por Mashiach ben Yosef também. Aqui nessa versão de Devarim, capítulo 33, nós estamos lendo que Yosef, que representa as 12 tribos fora de Israel, principalmente as 10, onde elas seriam multiplicadas através de Efraim e de Manassés, onde o esplendor é como o do primogênito de um touro, e seus chifres, quer dizer, os seus governos, como o chifre de um boi selvagem. E com esse mesmo governo, ele empurrará os povos juntos, os povos de todas as nações da terra, até os confins da terra, e eles são a milhares de Efraim, e eles são os milhares de Manassés. Então aqui tem uma grande informação, uma grande profecia, para quando as tribos de Israel, elas começarem a ser governadas, a retornar através de Mashiach ben Yosef. Bom, Shechem é o filho de Hamor, que inicialmente significa um jumento, e portanto Shechem também é comparado à natureza de um jumento. Filho de jumento, jumentinho é. Isso em Bereshit 34, 2. Ainda no livro de Bereshit 34, 2, está escrito: e quando Shechem, o filho de Hamor, o Hivita, príncipe da nação, a viu, ele a tomou e deixou-se, e deitou-se com ela e a maculou. Bom, isso aconteceu. Esse encontro entre Shechem e Diná aconteceu porque Diná saiu do acampamento de sua família para conhecer as filhas daquele povo. Deveria estar ela interessada em moda, em beleza, em maquiagem, em joias, em alguma coisa assim. Bom, podemos ler na Torá os passos de Shechem. Ele a viu, ele a sequestrou, deitou-se com ela e a fingiu de corpo e alma. É claro que esses fatos eles devem gerar em nós curiosidade, e temos que questionar o que isso significa. É claro que esses fatos devem gerar em nós curiosidade, e temos que questionar o que isso significa. Qual é a diferença entre deitou-se com ela e a afligiu? Ele deitou-se com ela sem pagar o preço de uma noiva virgem. Ele a quis grátis, depois a afligiu fisicamente e psicologicamente, materialmente e espiritualmente. Bom, aqui nós temos um grande caso de amor, nós temos um caso de grande paixão. É um lugar na Torá onde ela enfatiza que o que Shechem de fato ele sentiu por Diná foi uma grande paixão, um grande amor, talvez até maior do que aquele amor que Abraão sentia por Sara, Isaac sentia por Rivka, Jacob sentiu por Rachel. Então aqui tem paixão pegando fogo mesmo. Porém, entra a questão do jugo desigual. Shechem de uma outra cultura, de outra religião, de uma outra fé, de um outro povo, com um outro tipo de valores, encontra-se com Diná, a filha de Jacob, uma mulher elevada, uma mulher cumpridora de Torá. Então, com certeza, é um relacionamento que tem tudo para dar errado, como de fato deu errado. Então, ele deitou com ela sem pagar o preço da noiva virgem. Isso na cultura dele era algo normal, por isso que ele a viu, ele a sequestrou, deitou-se com ela e a fingiu de corpo e alma. Isso para eles era algo natural, fazia parte do jugo do jumento. Enquanto o jugo do boi teria que ser tudo de acordo com a lei. Então essa é uma grande diferença entre cumpridores de Torá e não cumpridores de Torá. Bom, depois que ele a fingiu fisicamente através do estupro, ele também a afligiu psicologicamente, materialmente e espiritualmente. Isso causou uma grande tristeza em Diná, em seus irmãos. Isso acabou muito mal. Bem, Diná é o simbolismo da noiva, ou Israel, que vai às outras nações. Embora Diná, nessa história, Diná é o simbolismo da noiva ou Israel que vai às outras nações, enquanto Yosef representa o noivo sendo levado a outras nações para cuidar e alimentar a noiva. Então nós temos dois paralelos aqui, nós temos dois caminhos. Nós temos Diná, que simboliza a noiva, e nós temos Yosef, que simboliza o noivo. Enquanto Diná, ela vai às outras nações, ela é
agredida, ela perde a sua língua, ela perde a sua cultura, ela perde as suas vestimentas, a sua religiosidade, ela perde aquilo que é mais importante nela, a virgindade, a pureza para essas outras nações, porque ocorre uma grande mistura cultural, psicológica, científica e por aí vai. Então, Diná está representando as 10 tribos que vão para as nações e são maculadas nessas nações. Enquanto isso, Yosef, ele vai para o Egito fazer o quê? Ele vai para o Egito salvar a noiva, que é o que acontece quando ele é colocado como vice-governador, ou como governador do Egito, ou vice-faraó. Diná é o símbolo da noiva em Israel, que vai às outras nações, enquanto Yosef representa o noivo sendo levado às outras nações para cuidar e alimentar da noiva. Assim como Diná é comparada com um boi, Yosef também é um boi. Ele ganha uma princesa egípcia para se casar, chamada Asenat, uma princesa filha de um sacerdote egípcio. Há quem diga que Asenat, na verdade, era filha de Diná com Shechem. Há quem diga. Bom, Diná parece ter convertido Shechem a Torá, assim como Yosef converteu sua esposa Asenat. Desse modo, acontece um tikkun na história de Diná. Uma correção no reino que influenciaria todos os segredos da Torá em relação a Mashiach e a restauração das 12 tribos. Yosef e seus 2 filhos corrigem o ato de Shechem. Bom, então aqui, em toda essa história, em todo esse julgo desigual, em todos esses acontecimentos entre a história de Diná e a história de Shechem, nós temos aqui um grande tikkun. Bem, quando Diná ela foi violada por Shechem, o simbolismo é que o reino foi violado pelo inimigo, também conhecido como Hassatã, um título, um inimigo que caracteriza muitos indivíduos nas escrituras Kadosh, alguns surpreendentes, como o próprio Yaakov. De acordo com Giuliana, livro de Apocalipse, capítulo 13, do verso 17 até o verso 18, onde está escrito o seguinte: e ninguém possa comprar ou vender, exceto que tenha a marca, o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem conhecimento, conte o número da besta, ou calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é a multidão, e o seu número é a sua multidão, e é codificado em Xi Sigma. É claro que aqui a gente conta 666, mas poderia dar também o outro número segundo esses números gregos representados pelas letras gregas Xi Sigma. Bom, agora onde é que está a besta no estudo de hoje? Então nós encontramos o número da besta no livro de Giuliana, e também nós vamos encontrar o número da besta no livro de Bereshit, capítulo 34, verso 2, onde está escrito Shechem, filho de Hamor. Então quando você pega essas letras Shechem ben Hamor e você coloca lá o número de cada uma delas, você vai então encontrar o número da besta no livro de Bereshit, capítulo 34, verso 12. Então ali tem um segredo. E é o número de seu nome, que é 666, conforme Giuliana, capítulo 13, do verso 17 ao verso 18. Então, a gematria de Shechem ben Hamor, ou Shechem, filho de Hamor, também dá 666. Então, isso aqui cria uma conexão com Giuliana, Apocalipse, capítulo 13, do verso 17 ao verso 18. É exatamente 666 a gematria que representa o inimigo da noiva, o falso marido, o falso Mashiach. E Shechem, no caso do encontro dele com Diná, no julgo desigual, ele então é a besta que se passa pelo noivo, o falso Mashiach. Bom, por um lado, Abraham, ele representa o noivo que resgata a noiva e dá seu filho para sacrifício. E por outro lado, Shechem representa o ladrão e estuprador. Shechem representa muito mais negatividade do que aquilo que nós possamos imaginar. E a palavra Shechem,
ela representa ombros, que é parte do corpo que define peito e costas. Em resumo, Shechem significa dúvida, né? E o peito, a parte onde os ombros eles acabam separando a parte da frente peito e a parte de trás costas, né? Então o peito ele é referido como coração e costas é referido como desejo obscuro, pois se trata de um lado oculto ao homem, enquanto o peito é um lugar fácil de se ver e se tocar. E as costas aludem a criar dificuldade. É mais fácil coçar a frente do que coçar as costas, né? Então o ombro representa o intermediário entre o bem e o mal, com o potencial de seguir qualquer direção, boi ou jumento. Então o que Shechem significa? Ele significa dúvida. Então quando Abraham ele chega em Canaã, a sua missão era trazer a presença elohímica no lugar onde havia confusão, pecado e escuridão. Assim, Shechem, o local, é a primeira parada na entrada da terra que se transformaria numa promessa de Elohim a nosso patriarca. E a terra de Israel também, ela é chamada de terra de Canaã, que significa comerciante, ou seja, a palavra Canaã, ela significa fazer comércio. No livro de Rocheia, capítulo 12, verso 7, nós encontramos algo falando sobre Jacó, onde Jacó ele é mencionado como um tipo de Hassatã em uma de suas atitudes com Esaú e seu pai Isaac. No texto de Rocheia está escrito o seguinte: ele é comerciante, a balança do engano está em suas mãos, ele gosta de oprimir. Então esse texto ele está fazendo referência a Jacó, que está sendo dito que é um Hassatã, pois ele é chamado sobre seus erros, né, sobre o seu mau comportamento na bênção da primogenitura, onde ele fez uma compra ali com um prato de lentilhas e Esaú acabou concordando e depois ele teve que se passar por Esaú, passando ali um pelo em suas mãos e dando ali para o pai uma carne cozida, uma carne assada, alguma coisa assim, para que o pai achasse que ele era Esaú. Porém, a gente lembra que Isaac, ele falou que a voz não era a voz de Esaú, mas que as mãos eram as mãos de Esaú. Então, Jacó ele está sendo dito que é um tipo de Hassatã, pois é chamado em seus erros de comprador de Canaã. Ou seja, se no livro de Rocheia, Jacó está sendo chamado de Canaã, de comerciante, então isso aí é uma ilusão ao comércio com seu irmão Esaú, ou seja, aquele engano, né, na compra da bênção da primogenitura. E juntando este fato com a palavra opressor, então chegamos ao entendimento da revelação desse texto. Ou seja, Jacó está sendo chamado de Hassatã. Bom, a função de todo comércio é gerar lucro. O trabalho do comerciante é negociar comprando e vendendo com lucro. Ou seja, ele negocia utilizando-se de moeda que naquele tempo era usado a prata, né? Então, prata em hebraico também significa desejo, conforme nós podemos ler no livro de Bereshit, capítulo 31, no verso 30. A palavra hebraica que significa executar ou desejar é ratson, que também que podemos usar para quando a gente vai fazer a vontade de Elohim ou a vontade de nossa carne. Então, ratson, que quer dizer desejar, que quer dizer executar algo, tanto para o bem como para o mal, é a palavra ratson. Bem, vamos voltar à terra de Canaã. A terra de Canaã, portanto, representa o mundo físico ao qual a alma está envolvida na compra ou venda. Olha o que representa a terra de Canaã. Ela significa autossatisfação. Então, aquelas pessoas que fazem negócio visando simplesmente a sua autossatisfação, o seu alto lucro apenas, onde só ele vai ter vantagem, isso é chamado de Canaã. Por quê? Porque o comércio justo, a balança honesta, é quando o comprador e o vendedor ambos saem lucrando. Então, aquilo que se paga e aquilo que se leva realmente tem valores de honra, tem valores de satisfação para um lado e para outro, onde ninguém fica prejudicado. Bem, daqui resulta que o príncipe da terra é Shechem, filho de Hamor. E essa palavra e essa frase, Shechem, filho de Hamor, em gematria hebraica dá 666, né? Que controla o poder de compra e venda. Então quem controlava o poder de compra e venda ali em Canaã era Shechem, filho de Hamor, que era o príncipe.
E ele controla o poder de compra e venda, que é o dinheiro, né? O dinheiro, ele representa o potencial de vida e de controle sobre as vidas. Um homem muito rico, por exemplo, ele controla várias vidas, mas se ele viver no meio do deserto com muito dinheiro, isso não serve para nada, né? Isso não tem nenhum tipo de potencial. O dinheiro ele só tem potencial em relação à vida de quem o possui, né? E ele também tem potencial em relação à vida daqueles que estão ao lado do controlador. Então, se a pessoa tem muito dinheiro, mas não tem pessoas em volta dele, o dinheiro não serve para muita coisa, não tem valor nenhum, ou seja, é como se não tivesse potencial. E existem pessoas que gostam de reter riqueza, de reter dinheiro, anulando assim o potencial da compra e venda honesta, ajuntando-se riquezas para si mesmo. Isso aí é coisa de cananeu. Então, comprar é um potencial e quanto mais este poder aumenta, mais seu potencial aumenta com ele. Ajuntar dinheiro, ficar rico, significa aumento de poder ou potencial. Bom, quem tem dinheiro tem potencial no mundo. E tem esse efeito neste mundo, também tem poder no mundo vindouro, tanto positivamente como negativamente. Então, se você tem muito dinheiro, se você tem muita riqueza, você tem muito potencial. E esse potencial ele pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Ou seja, você pode ser um negociante cananeu, assim como Jacó estava sendo referido no livro de Rocheia, como você pode ser, então, um comerciante israelita. Bem, comprar e vender simboliza o processo da alma em atualizar seu poder neste mundo. A Torá, então, ela cria leis a respeito do uso do poder financeiro. Por isso, o uso do meio shekel para contar os israelitas na contagem no deserto e nos resgates no tabernáculo prova que sim. Bom, então o dinheiro ele tem seu efeito espiritual no reino de Elohim. E isso é algo que nós não podemos descartar e nem ignorar. Isso também derruba as teorias dos antidízimos. E o efeito causado pelas teorias dos antidizimistas, que a gente vê muito pela internet, é o efeito causado por seus ensinos contra dízimos e ofertas, apenas favorecem a Sherem, filho do Mememe. Bom, é lógico que dízimos e ofertas em nossos dias não se aplicam mais. Então nós temos o quê? Nós temos a tzedakah. E a tzedakah ela é um tipo de... Ela entra a questão de dízimo e entra a questão da oferta, mas não como o sistema religioso ensina, como ele recolhe, como ele manipula o dinheiro daquelas pessoas que fazem parte de seus sistemas. É claro que nós não concordamos com isso. Bem, nossa alma, através da riqueza, ela atualiza o seu potencial. E nós podemos ver isso muito claramente na história de Jacó, quando ele sai da casa do pai com a bênção da primogenitura. Jacó, ali, no caso, é muito rico. E o filho de Esaú vai atrás dele, e nessas idas e vindas eles se encontram. E o filho de Esaú fala: tio Jacó, eu estou aqui porque eu vou ter que te matar, que meu pai ele deu essa ordem, né? Então eles sentam ali e eles começam a discutir o que eles fariam. Então eles têm uma ideia. Não, então Jacó ele perde toda a sua riqueza, ele atualiza de novo o seu potencial, ele zerou toda a riqueza que ele tinha, então ele é considerado como morto. E a partir do momento que ele chega na casa de Labão e ele começa a prosperar, a ficar rico, ele vai sendo atualizado, ele vai sendo elevado e ele começa a ser contado como um vivo também. Muito bem. Nossa alma, através da riqueza, ela atualiza seu potencial com a entrega de bens em benefício próprio e coletivo no próximo mundo. Ou seja, aquilo que você faz aqui, ele vai ser contado para o mundo vindouro. Então, toda entrega que você faz, isso aí vai ser revertido em benefício próprio e também em benefício coletivo no próximo mundo. Ao contrário, o ato de vender representa a traição do propósito eterno da alma por um prazer temporal do mundo físico, representado por dar a César o que é de César. Então vemos então Abraão dando sombra, comida, abrigo no ato de hospedar estrangeiro. E quantas moedas Abraão depositou no trono de Elohim? Baruch Hashem. Bom, na oração da Amidá, que nós fazemos em nosso Sidur de reza, em nosso livro de rezas,
A Amidá é aquele momento em que a gente reza em pé, né? A gente se curva, a gente se dobra, a gente se ajoelha, a gente se prostra, muitas vezes durante uma Amidá, né? E na oração da Amidá, Elohim, ele é chamado de o comprador de todas as coisas. Onde ele, o Kadosh, ele adquire as almas deste mundo e lhes dá vida eterna no próximo mundo. Então, o nosso Criador, ele é chamado comprador de todas as coisas. Por quê? Porque ele adquire almas neste mundo e lhes dá vida eterna no próximo mundo. Então, isso aqui é algo muito importante para a fé israelita. Bem, nós podemos fazer também entender que isso de forma mais profunda. A frase almas caídas no mundo, ela tem gematria 288. Então vamos fazer um pouquinho aqui de gematria agora. E a soletração da palavra comprador de todas as coisas, nós chegamos à gematria de 314, que seria o quê? O nome do Eterno somado à gematria de almas caídas do mundo. Então, 288 mais 26, que é o número do tetagrama, e o de Vavier, como o comprador que adquire as almas caídas. A soletração do comprador de todas as coisas, nós chegamos à gematria de 314, que é 26, né? Que é a gematria do tetagrama somada a 288. Então, esse 26 aí, ele significa que Yah, o nosso Elohim, como o comprador que adquire as almas caídas, 288, e eleva para si mesmo, pagando o preço justo de sangue. Então, pela gematria que a gente tem uma ideia do que seria a nossa redenção, do que seria a nossa ida para o próximo mundo. E quem é que faz esse trabalho, quem é que faz essa compra, quem é que nos adquire e paga qual preço. Então, o comprador de todas as coisas, que tem gematria 314, é a soma do nome dele com as almas caídas do mundo, que é 288. Então ele compra as almas neste mundo e ele as leva para uma vida eterna no mundo vindouro. E ele compra com o quê? Através do sangue. Então, essas compras, elas têm um preço de sangue. E o sangue dele, podemos ver isso no livro de Atos, capítulo 20, verso 28, que ele comprou com seu próprio sangue. Seu sangue, em hebraico, dami, ela tem gematria 50. Então, dam, sangue, dami, seu sangue. Então, quando nós pegamos, por exemplo, comprador de todas as coisas, cuja gematria dá 216, e seu sangue, dami, da gematria 50, dá 266. E 266 é a gematria do vendedor, ou seja, o preço justo do comprador pago ao vendedor. Então aqui é uma compra justa, é uma compra com a balança perfeita, é uma compra feita com preço de sangue. Então aqui tem um grande segredo na Torá. Semelhante aos ombros, com potencial para ambas as direções, frente e verso, o comerciante também tem potencial para ambas as direções, compra e venda. Uma vez que o potencial é realizado na compra, a terra de Canaã é transformada na terra de Israel, cumprindo a vontade de Elohim. O que isso significa? Que que cada um de nós, podemos ser um comerciante cananeu, como foi Yaakov, sendo chamado de um tipo de Hassatã lá no livro de Roché, que nós vimos agora há pouco, ou você pode ser um israelita. Então, o ombro que gera dúvida é aquele que pode te derrubar. E quem é que representa a dúvida? Shechem, o príncipe de Shechem. Shechem, aquele que estuprou Diná, a nossa irmã. Então, essa dúvida, quando a pessoa não tem uma certa direção, não sabe o que ela está fazendo, o risco que ela corre de cair, de fazer um mau negócio, é gigantesco. Porque ou você é um comerciante da terra de Canaã, ou você é um comerciante da terra de Israel. Uma vez que o potencial ele é realizado na compra, a terra de Canaã, então, é transformada na terra de Israel, cumprindo a vontade de Elohim. E quando nós fazemos essa gematria, terra de Israel que vale 832 e terra de Canaã que vale 481, subtraindo, nós chegamos ao número 351. E o que seria o número 351? 351 é o 26º número, já que 26 é o número do nome do Eterno na gematria. 351 é o 26º número triangular. Quem faz matemática sabe
do que eu estou falando. Significando que através do nosso Criador, como comprador, que a terra de Canaã ela é transformada na terra de Israel. Então por que o Eterno mandou o povo sair do Egito e ir para a terra prometida? Para que eles fossem comprados e para que lá fosse transformado em terra de Israel. Então Shechem, ele representa o mundo físico de modo geral, e Hamor, ele significa o jumento, mas também significa fisicalidade dentro da língua hebraica. Bem, a missão de Abraão, quando ele chegou em Shechem, que saiu da terra dele, foi para a terra que o Eterno mostrou para ele, era trazer a presença de Elohim conquistando o jumento. Quem que é o jumento? Hamor, fisicalidade. Então, quando ele conquista o jumento que imita o Mashiach, exatamente por esse motivo que Mashiach ele teve que montar em um jumento no livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Ou seja, o Mashiach colocou o jumento debaixo dele, assim como também coloca a serpente debaixo dele. Então, a missão de Diná, ali naquela terra, a missão de Diná era levar a Torá a Canaã, mas foi interrompida em sua parada em Shechem, a cidade que recebeu o nome de idolatria de Shechem, o príncipe. Então essa missão ela foi estabelecida por Asenat e Yosef no Egito, e os israelitas que aceitaram o sangue do cordeiro no umbral das portas para saírem do Egito com seus primogênitos. O jumento já foi dominado por Mashiach ben Yosef, Baruch Hashem. Então, meus amados e meus queridos irmãos, essa é a nossa paraxá de Bereshit, capítulo 34. É lógico que tem muito mais coisas, nós fomos muito rápidos, nós não explicamos muitas coisas, nós deixamos muitas dúvidas, porque essa paraxá, ela é uma paraxá que ela vai se abrindo, ela vai sendo conversada, ensinada, ela vai sendo estudada em outros pontos da Torá e dos profetas, então ela vai sendo esclarecida. Então nós usamos gematria, psicologia, midrash, nós pegamos nível SOD, então é uma paraxá maravilhosa, e aqui é só a pontinha de um iceberg infinito de informações e de emuná. Então, além do jugo desigual humano, muito conhecido na questão de casamento, onde uma pessoa ela se casa com uma pessoa totalmente incompatível com ela, ainda tem o jugo desigual espiritual. E como que eu anulo o jugo desigual espiritual? É através do conhecimento, é através da obediência ao nosso Criador. E da mesma forma, o jugo desigual humano, ele depende muito de conhecimento. Hoje, as pessoas estão casando e dando-se em casamentos e não dá certo, e separa, e parte para outro, e fica repetindo isso a vida toda, e não consegue se estabelecer, e não consegue se corrigir, e nem dá oportunidade para que o outro também se corrija. Bom, a Torá, ela tem muitos ensinos sobre a questão de casamento, sobre a questão de jugo desigual. Hoje nós demos uma pequena introdução nesse estudo, abordando vários aspectos, pegando várias situações e em vários níveis, e eu espero que no decorrer do tempo nós possamos também estar aprendendo com mais profundidade cada um desses itens, inclusive falando um pouco sobre casamento humano e sobre o casamento com o nosso Criador. Afinal de contas, nós somos a noiva e estamos aguardando o retorno de nosso noivo. Baruch Hashem, Shalom, Shalom.